Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Chegamos à parte 3 desta série, os 10 maus exemplos de Jesus. Rapaz, a parte 3 chegamos. Por que Jesus seria considerado um hippie vagabundo? Pense você se Jesus viesse aqui no Ocidente, né, no Brasil, vestido como ele era vestido na época, né? Ou sei lá, com vestimenta romana, ou sei lá, com as vestimentas do Oriente Médio da época dele, né? Com certeza ele não seria muito bem-vindo, né? Trazendo para o século XXI, ele seria um hippie da vida, né? E não só isso, tem coisa pior que está por vir. Jesus drogado, Jesus isso, era isso. Nossa, você vai ver, cara, cada bucha. Mas antes de sabermos aí por que Jesus era um hippie, primeiro precisamos aí saber o que é um hippie e o que os hippies faziam, para tentar encaixar Jesus nessa questão. E se Jesus viesse no século XXI aqui no Ocidente, como que ele deveria se apresentar? Será que cabeludo, barbudo, né? Todo mendigo, esfarrapado, como era na época, né? Aí você pensa comigo, né? Na época de Jesus não existia desodorante, não existia cabeleireiro, né? Não tinha os perfumes que tem hoje, não tinha terno e gravata, né? Os homens não usavam, não tinha cueca, não usava cueca. Era largado, peladão lá embaixo, né? Livre, leve, solto, né? As irmãs varoa não tinha calcinha na época, não tinha absorvente, OB, não tinha sutiã, era tudo livre, né? E como é que Jesus apresentou? Então, antes da gente iniciar aí nossa investigação, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, vamos começar aqui nossa investigação, né? E compreender de uma vez por todas por que Jesus era considerado um hippie se ele viesse nos dias de hoje, né? E para isso nós temos que conhecer quem eram os hippies e o que eles faziam, o que eles usavam, né? Para ver se ali se encaixa no perfil do Jesus narrado no Novo Testamento, né? Então diz assim, hippie, disse de ou pessoas da geração jovem que, nas décadas de 60 e 70, rejeitavam as normas e os valores da sociedade de consumo, se vestia de modo não convencional, com influência da moda oriental. Bem, oriental do Oriente Médio, né? Aquela coisa toda ali daqueles países, tá aparecendo com Jesus aí, né? Deixava crescer os cabelos. Nos filmes, né? Nas figuras, Jesus é representado com cabelos compridos, né? Barba comprida. Desprezava o dinheiro, o trabalho formal, frequentemente vivia em comunidades. Também Jesus desprezava a grana, né? Como é que eles pediam ofertas, né? Porque quem era o tesoureiro, na verdade, era o Judas, né? Pregava a não violência e a liberdade sexual. Aliás, relembrando aqui, porque ele desprezava dinheiro, é porque Jesus não pedia dízimo na época, né? E nem ninguém dava dízimo para poder manter ali o ministério de Jesus, né? Vamos ver aqui. E frequentemente a liberação das drogas. Bem, liberação das drogas, a gente não vê Jesus fazendo uma libertinagem de drogas, né? Ou liberação das drogas, os discípulos usando drogas.
Jesus usando drogas, né? Mas é um assunto que a gente vai falar sobre esse assunto aí, se Jesus usava droga. A gente vai analisar aí, talvez na parte 4 ou 5 aí dessa série. Adjetivo de 2 gêneros. Disse de um jovem que usa os cabelos compridos e se vestia de modo não convencional. Optaram por um modo de vida comunitário, tendendo a uma espécie de nova esquerda. Nova esquerda? É como se fosse partido político, é? Ou um estilo de vida nômade e a uma vida em comunhão com a natureza. Bem, realmente Jesus ele fazia o seu ministério ao ar livre, né? Negavam o nacionalismo e a guerra do Vietnã, bem como a maioria das guerras. Jesus ali falou que quando cortaram a orelha do soldado chamado Malcolm, né, se não me engano, Jesus foi e colocou a orelha do cara no lugar, né? Isso assim falou para Pedro, né? Pela espada você vai guerrear, pela espada você morre, né? Então Jesus não gostava de guerra também, né? Abraçavam os aspectos de religiões orientais como o budismo, o hinduísmo e o xamanismo indígena norte-americano. Bem, até onde eu sei, Jesus, antes de começar o seu ministério, ele passou ali pelas religiões como budismo, né, hinduísmo, e tem mais uma outra aí para ele começar o seu ministério. Por isso que tudo aquilo que ele fala nas narrativas, né, você encontra nas religiões como budismo, hinduísmo, né, como se fosse um plágio, né, vou plagiar algumas coisas para criar o meu próprio ministério. Estavam em desacordo com os valores tradicionais da classe média americana e das economias capitalistas. Enxergavam o patriarcalismo, o militarismo, o poder governamental, as corporações industriais, a massificação, o capitalismo, o autoritarismo e os valores sociais tradicionais como parte de uma instituição única e sem legitimidade. Como grupo, os hippies tendem a viver em comunidades coletivistas ou de forma nômade, vivendo e produzindo independentemente dos mercados formais. Usam cabelos e barbas mais compridos do que era considerado elegante na época, né? Jesus tinha um cabelão comprido, né? Outras figuras mostram Jesus de cabelo curto. Eu não sei mais, cabeleireira não existia na época, né? Enfim. Na época do seu surgimento. Muita gente não associada à contracultura da década de 60 considerava os cabelos compridos uma ofensa, em parte por causa da atitude iconoclasta dos hippies, às vezes por acharem anti-higiênicos ou os considerarem coisas de mulher. Foi quando a peça musical Hair saiu do círculo chamado Off-Broadway para um grande teatro da Broadway em 68, que a contracultura hippie se massificou, né? Aqui, o uso de drogas como maconha, sálvia divinorum, haxixe, DMT, LSD, psilocibina, alcaloide extraído de um cogumelo, mescalina, peyote, ayahuasca, amanita, muscaria, datura, stramonium, brugmansia suaveolens. Nossa, que nome doido. A tropa beladona e albogaína visando a liberação da mente. São drogas que usavam, né? Inclusive, a gente vai fazer um vídeo aí se Jesus usava drogas, né? Como eu já falei. A gente vai analisar esse caso aí. Seguindo as ideias dos Beats e de Timothy Leary, um psicólogo proponente dos benefícios terapêuticos e espirituais do LSD. Porém, muitos consideravam o cigarro feito de tabaco como prejudicial à saúde. O uso da maconha era exaltado também por sua natureza iconoclasta e ilícita, mais do que por seus efeitos psicofarmacêuticos. Culto ao prazer livre,
seja ele físico, sexual ou intelectual. Então devia rolar ali uma suruba, um bacanal, né, entre os mesmos, né? Tá. Repúdio à ganância e à falsidade. Aí vamos começar aqui a nossa análise. Viva a vagabundagem, a ociosidade, viver sem trabalhar, passar o dia inteiro sem fazer algo produtivo. Por sorte, a vida de Jesus é um claro exemplo disto. As lorotas que os evangelhos nos contam sobre a vida de Jesus é que nunca teve algum tipo de trabalho ou ocupação. Passou 3 anos viajando daqui para lá, sem ofício algum, além de contar histórias, piadas e mentiras descaradas. A gente vai fazer um vídeo sobre se Jesus era mentiroso, né? Vivendo das doações e presentes dos outros. Tem isso também. Alguns cristãos dizem por aí que, na verdade, Jesus se dedicava à carpintaria, mas nunca pregou um prego na vida. Ao contrário, pregaram pregos nele. O máximo que fez relacionado com a carpintaria foi carregar um madeiro, que, segundo a Bíblia, nem foi carregado por ele, por um sirineu, né? Coisa que acabou muito mal. Além disso, as próprias palavras de Jesus nos incitam a deixar de lado o trabalho e nos dedicarmos a coisas mais produtivas, como não fazer nada ou orar, que é praticamente o mesmo. Aí vamos ler esse texto aqui de Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, e vamos pegar ali e tentar pegar uma explicação na Bíblia King James 1611 e na Bíblia Aplicação Pessoal, para a gente tentar entender isso aí, né? A conclusão óbvia, então, seria: nada de trabalhar. Isso de trabalhar é coisa de pagão, ateus e adoradores de Satanás. Melhor seguir o exemplo de Jesus, que nunca trabalhou na vida e depois de subir aos céus, passou a ficar sentado à direita de Deus, ou dele mesmo, né? Porque muitas pessoas acreditam, né, que Jesus é Deus, Deus é Jesus, enfim, né? Durante toda a eternidade, sem fazer nada, absolutamente nada, né? Então tá aí, Jesus era um hippie. E a gente vai pegar esse texto aqui, né? Vamos ler aqui na Bíblia King James, atualizado no aplicativo que a gente usa. E a gente vai pegar aí no rodapé a explicação desse texto aqui nas duas Bíblias de estudo. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 25. Descanso na providência divina, baseado na Bíblia King James atualizada. Vamos pegar lá a Bíblia King James 1611 de estudo, pegando no rodapé, e vamos pegar a Bíblia Aplicação Pessoal para poder entender esse contexto aí. Diz o seguinte: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que dá vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observar como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Rapaz, quer dizer que é os pagãos que gostam de trabalhar. Trabalhar para comer, pagar as contas, né? Tá. Pagar os cartões de crédito da vida. É os pagãos, né? Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você louva a Deus e tal, né? Portanto, não vos preocupeis com o dia da manhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo, né? Bem, só de você ler essa parte aqui, o 32, deixou meio que assim que tendencioso, né? Porque os pagãos se preocupam em ter tudo isso. Os pagãos se preocupam em trabalhar para pagar aluguel, para pagar as contas, para comer, para beber, para ir trabalhar, para comprar marmita, para colocar combustível no carro, para viver. Será que tem que ser vagabundo mesmo? Não, peraí. Se ele faz algumas comparações dos lírios do campo que não se vestem, mas têm sua beleza porque Deus cuida deles, nem os pássaros precisam trabalhar, mas Deus prepara os alimentos para, sabe, aquela parte o ciclo ecológico da cadeia alimentar, né? Será que é isso mesmo? Vamos pegar nas Bíblias de estudo aí para a gente ver aí. Bem, está aí as duas Bíblias de estudo, né? A King James 1611, que é a aplicação pessoal de estudo, tá? A gente vai pegar no rodapé delas para a gente saber uma explicação dos tais, entre aspas, pastores PhDs, né? Responsáveis pelos comentários nesta passagem de Mateus capítulo 6. E tentar compreender se eles vão fazer gambiarra intelectual, passar o pano em cima do texto, né? Ou vão ser honestos em falar a verdade. Vamos dar uma olhadinha? Então está aí, Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus ensina sobre a ansiedade, né? Vamos pegar aqui embaixo. O rodapézinho dela começa bem, a gente está marcado em vermelho. Diz o seguinte: por causa dos efeitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por causa das necessidades que Deus prometeu prover. A preocupação pode, primeiro, prejudicar a nossa saúde, 2, produzir nossa produtividade, afetar negativamente o modo como tratamos os outros, diminuir nossa confiança em Deus. Quantos desses efeitos maléficos você está experimentando? Aqui está a diferença entre a preocupação e o interesse genuíno. A preocupação nos imobiliza, mas o interesse nos leva à ação. Verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade. Nosso caráter, aqui, seja semelhante ao do Senhor. Sirvamos e obedecemos a Deus em tudo. O que realmente importa para você? Pessoas, metas, desejos e até objetos disputam um lugar em nossa vida. E, se não formos firmes e escolhermos dar ao Senhor o primeiro lugar em cada área de nossa vida, qualquer um desses interesses pode ocupar rapidamente o lugar de Deus. Bem, até então aqui que eu pude entender é que ele tentou dar uma aplicação pessoal em cima desse texto, né? Mas o que ficou assim, uma pulga atrás na orelha, né? No caso, o verso 31 aqui, ó, dessa versão aqui, ó, olha o que diz aí. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos,
pois todas essas coisas os gentios, olha lá, os gentios procuram. O que é os gentios na versão lá da Bíblia King James atualizada? Os pagãos procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que citar essas coisas, né? Então, se os pagãos ou os gentios procuram essas coisas, né? Então, trabalhar é coisa de pagão, de gentil, né? Tem que ser hippie mesmo. Estranho, né? Vou pegar outra versão aqui. Bíblia de Estudo King James 1611. Cuidado e ansiedade. Tem um texto aí de Lucas, capítulo 12, né? Falando a mesma história. Vamos ver o que temos aqui, né? Não é a vida mais do que a comida. É o estilo rabínico de argumento. Ele infere que se Deus fez algo maior para nós, Ele também fará algo menor. Especialmente se Deus criou você a realizar maior. Ele certamente é capaz de alimentá-lo uma realização menor. Verso 26. Jesus aqui reverteu o seu argumento anterior e inferiu que se Deus se preocupa em fazer algo menor, alimentar as aves, Ele certamente fará algo maior como alimentar seres humanos. Aqui já no 27 diz assim: as palavras traduzidas por acrescentar um côvado à sua estatura refere-se à longevidade. Preocupar-se é inútil e não pode prolongar a sua vida. Jesus revelou que a causa real da ansiedade tem a ver com a pequena fé dos discípulos, querendo indicar a dúvida acerca do poder de Deus e a descrença em seu desejo de prover para os seus filhos. Olha esse 32 aqui, ó. Lembra que eu falei dos pagãos que se preocupam com essas coisas, né? Só que essa versão fala gentios, né? A obsessão com as posses materiais manifesta as prioridades distorcidas dos gentios ou dos pagãos. Aí está lá em Colossenses 3,5, né? O discípulo que dá valor ao reinado de Deus sobre sua vida e quem diligentemente busca uma vida reta pode confiar no Eterno para a satisfação de suas necessidades. 34. Jesus não proibiu fazer planos para o futuro, mas criticou a inquietação com relação ao futuro. Ele insistiu que, em vez disso, seus discípulos se concentrassem nos desafios do presente. Quem não se lembra desse texto que eu citei aqui, ó, o verso 32, que fala lá dos pagãos, né, que se preocupam com as coisas da vida, né, trabalhar, comer, pagar as contas, né? Ele cita aqui um texto de Colossenses capítulo 3 ao 5, na Bíblia de Estudo King James 1611. Vamos conferir lá. Colossenses capítulo 3, verso 5. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Olha aqui, ó. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Vamos ver o que diz lá no rodapézinho. O mandamento mortificai, aí tem uns textos aí embaixo, né, em cima, Mateus 5, 29 ao 30, Romanos 8, 13, se refere ao exercício prático de buscar e pensar nas coisas do céu. Paulo lista 5 vícios que explicam o que ele queria dizer com os vossos membros se estão sobre a terra. Estes vícios são listados do comportamento externo específico para as inclinações e pensamentos íntimos, né? A Bíblia, a aplicação pessoal, ela tem aqui um estudinho aqui no Mateus 6, do 25 ao 34, 7 razões para não nos preocuparmos. Aí dá aqui uma listinha, olha só. Os detalhes da sua vida podem ser confiados ao mesmo Deus que criou em você. Verso 25. Preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando ao presente. No caso 26. No 27, preocupar-se é mais prejudicial do que útil. Do 28 ao 30,
Deus não ignora aqueles que dependem dele. 31 e 32. A preocupação demonstra a falta de fé e de entendimento a respeito de Deus. 33. A preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios aos quais Deus deseja que nos dediquemos. E verso 34. Viver um dia de cada vez evita que sejamos consumidos pela preocupação. Então, como todos vocês que acompanharam esse vídeo aqui foram testemunhas, né? Tanto da Bíblia King James 1611 e a aplicação pessoal de estudo, né? Eles manipulam vocês, no caso o rodapé, a vocês não pensarem por si mesmos, correto? Mas você é apenas um manipulado, né? Você viu lá o rodapézinho de cada uma dessas Bíblias de estudo? Isso é o que dá a você ler a Bíblia de forma religiosa, né? E não então de religiosa, crítica e racional, né? Você tentar entender certas passagens, no caso, pela razão e lógica, não ficar focado igual uma viseira de cavalo, onde você é manipulado a olhar só para frente e não como um todo, um geral ao seu redor, né? Porque fica meio que estranho, né? E na parte 4 nós vamos analisar esse assunto. Por que Jesus só andava com puta? Ou com prostituta, com vagabunda, com quenga? E essa passagem aí, olha esse desenho aí, é o caso da mulher adúltera, né? Vamos analisar isso também e saber o porquê que Jesus andava só com mulheres da vida, com profissionais do amor. Ok? Mas antes da gente iniciar essa série aí, este capítulo 4 aí, eu convido você a se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e se prepare para a parte 4, hein? Grande abraço do emissário Cristiano, até a próxima, fui!